Entrevista. A queima de palha nas plantações de cana é sério um risco ao meio ambiente. Mas o que diz a legislação ambiental sobre a queimada programada nos canaviais? Acompanhe a repercussão do assunto na entrevista de Lívia Azevedo. Queimar plantação de cana-de-açúcar é ilegal? Vamos saber o que diz a lei a respeito da prática de queima controlada em canaviais com Caio Freitas, que é advogado especialista em direito ambiental e agrário. Doutor Caio, o que diz a lei a respeito da prática de queima controlada em canaviais? Queimar plantação de cana-de-açúcar é ilegal? O Código Florestal, que é uma lei de 2012, uma lei federal, ele estipula que a regra geral é a proibição do uso de fogo em vegetações, mas ele estipula 3 exceções a essa proibição geral. A primeira delas é a permissão do uso do fogo em atividades de pesquisa científica vinculada a projeto aprovado pelo órgão ambiental competente. Então, nesse caso, é permitido. A segunda exceção que o Código traz é o uso do fogo em unidades de conservação, desde que, nesse caso, o órgão ambiental gestor daquela unidade, que no plano federal é o ICMBio, desde que ele autorize e que isso também esteja previsto como possível no plano de manejo daquela unidade. E a terceira exceção do artigo 38, que é a que nos interessa aqui, é a permissão do uso do fogo naqueles locais cujas peculiaridades justificam o uso do fogo nas práticas agropastoris ou florestais, desde que também seja aprovado previamente pelo órgão estadual de meio ambiente. Existe uma outra exceção específica no Código, que é a permissão do uso do fogo em vegetação pelas populações tradicionais ou indígenas, e nesse caso elas não precisam dessa autorização prévia do órgão ambiental. O fogo ele é muito utilizado no meio agropecuário para limpar áreas que serão utilizadas para o plantio ali de alguma cultura ou para a criação de gado. No caso específico dos produtores de cana-de-açúcar, o fogo ele é muito utilizado para facilitar a colheita manual do produto, queimando ali a palha da cana e facilitando o acesso do colhedor ao canavial. É isso que a gente chama de queima controlada em canaviais. Doutor Caio, como ter controle então sobre isso? Cada órgão ambiental estadual publica normativas para regulamentar essa prática de forma segura. No caso do estado de Goiás, por exemplo, foi publicada recentemente uma instrução normativa de número 11, em abril de 2021, que prevê algumas regras para poder fazer esse procedimento. A primeira delas é a de realizar essa queima controlada longe de rodovias, estações de energia, de áreas urbanas, entre outras situações. Também não pode fazer queima controlada nos dias em que a umidade relativa do ar estiver abaixo de 10%, porque nesse caso o risco de o fogo se alastrar sem controle é muito grande. Além disso, o produtor rural ele deve ter uma equipe profissional adequada para acompanhar esse procedimento e evitar que esse fogo se espalhe sem controle. Essas são as principais regras que o produtor deve observar quando ele for fazer essa prática de queima controlada. E existem penalidades para quem realiza a queimada sem esse controle, doutor Caio? Sim. Se o produtor rural fizer esse tipo de procedimento sem autorização prévia e sem respeitar as regras específicas de cada estado, ele pode ser responsabilizado nas esferas civil, penal e administrativa. Na seara civil, ele pode ser acionado pelo Ministério Público, via uma ação civil pública, para reparar os danos que ele causou com aquela prática. No criminal, ele pode responder pela prática de crime contra o meio ambiente, prevista na Lei dos Crimes Ambientais, cuja pena vai de 2 a 4 anos. E, por fim, no âmbito administrativo, ele pode sofrer uma multa de R$1.000 por hectare de área queimada e ainda ter a sua propriedade produtiva embargada pela fiscalização. Para realizar a queimada, é necessária alguma permissão, doutor Caio, para o órgão ambiental, talvez, ao qual compete a fiscalização do meio ambiente? Sim, o Código Florestal ele prevê que essa prática requer a concessão prévia de uma autorização, que geralmente é chamada de autorização de queimada controlada. Eu conversei com o advogado especialista em direito ambiental e agrário, Caio Freitas, para saber se queimar plantação de cana-de-açúcar é ilegal.